Olá, seja muito bem-vindo. Esse é o Arena 345 e essa semana aqui nós estamos no episódio 2. Essa semana o tema é família. Olá, 345 porque toda terça, quarta e quinta eu estou ao vivo aqui nas redes sociais, aqui no Instagram, às vezes no Facebook também. Legal, episódio 2, família. Família. Ontem eu falei muito sobre casamento, principalmente, né? Valores, princípio, propósito. Quebramos vários paradigmas. Se você não assistiu o episódio 1, vale a pena assistir, porque nós quebramos vários paradigmas. Por exemplo, falei sobre que casamento não é uma instituição, né? Cheio de gente falando sobre casamento, é uma instituição criada por Deus, etc. e tal. Casamento não é uma instituição, é uma construção que pessoas realizam, ok? Não dá para terceirizar isso para Deus. Falei sobre o princípio da aliança, falei sobre 5 pontos, ou, aliás, 3 conselhos fundamentais para que uma família caminhe bem. Enfim, falamos sobre muita coisa boa no episódio 1. Hoje o episódio 2, vamos dar sequência aqui. E já eu quero começar a falar sobre o que Deus uniu, o homem não separa. Será que é bem assim? Vamos lá? Vamos lá. Enquanto você vai chegando aqui, Buenas, todo mundo que está chegando aqui, vamos lá. Hoje episódio 2, família. Eu já quero iniciar só mandar um abraço para esse pessoal, gente boa que é chegando. Darwin, abraço, Sr. Juan também, um abraço, um beijão para minha esposa, meus filhos aqui, a Karine, a Aslen Bia, um beijão para minha mãe. Aqui a Ariadne também, buenas. Vamos lá, faz o seu compartilhamento, aperta esse aviãozinho do lado, compartilha aí com pelo menos 5 pessoas. Enquanto isso eu vou só fazer o meu aqui. Então vamos lá, todo mundo já compartilhou, vamos iniciar episódio 2 hoje do Arena 345, falando sobre família, e eu já vou entrar nesse assunto referente a casamento. Enquanto você vai compartilhando, colocando seu coraçãozinho, mandando as suas perguntas também, lembrando que você pode colocar sua pergunta aqui nesse ponto de interrogação, ok? Ela chega aqui para mim no privado. Legal? A live de ontem foi legal, foi boa, episódio 1 foi muito bom. Bom, muita gente fala por aí sobre a questão de o que Deus uniu, o homem não separa, e coloca isso para justificar uma prisão, né? Um casamento que na verdade se tornou uma prisão, ou uma família que já não é mais família. Mas é claro que quando Jesus está falando sobre isso, Jesus ele traz a realidade de que Deus não tem prazer nisso. Deus não tem prazer no divórcio, Deus não tem prazer na separação, Deus não tem prazer nesse rompimento aí, ok? Mas a grande pergunta não é nem essa, porque isso aí é fato, claro, Deus preserva, Deus quer preservar o relacionamento, a família,
Mas a grande questão é o que Deus uniu, afinal de contas. O que Deus uniu? Quando uma pessoa casa na igreja católica, casa de novo na igreja evangélica? Quando casa na Umbanda e no Candomblé, casa de novo lá? O que Deus uniu? É um casamento realizado na igreja? É isso que é o Deus uniu? Então é muito complexo a gente falar sobre isso. É claro que eu não vou dar um estudo aqui, não vou abordar profundamente, não é essa a intenção, porque a gente não tem nem tempo para isso agora, né? Isso aí eu faço na outra plataforma lá. Mas esse Deus uniu tem a ver, e não pode ter a ver simplesmente com uma questão espiritual, tem a ver com as decisões e as posições humanas, exatamente porque é o ser humano que toma essa decisão do casamento. Não é Deus que escolhe uma pessoa, né? Porque se for Deus, então quando acontecer uma problemática você vai para Deus, se é Deus que fez isso aí completamente. Agora, a ideia do Deus uniu é quando as pessoas elas se interagem em dois pontos principalmente. O primeiro é a aliança entre elas. Há uma aliança entre essas pessoas. Quando eu digo há uma aliança, não há um desejo simplesmente, não há uma vontade simplesmente. Muitos casamentos são realizados hoje pela vontade, pelo desejo, pelo sexo, ok? Porque eles se dão bem, então vamos casar. Então na verdade um propósito, uma aliança que existe firmada por alguns motivos específicos, algumas razões específicas. Então o primeiro ponto é esse. Quando você vê um casal, por exemplo, juntado, amigado, eles não fizeram aliança, eles não querem compromisso. Eles vão levando até onde der. Enquanto tiver gostoso, tiver bom, a gente fica. Depois que não tiver, a gente não precisa ter problema nenhum, a gente só se separa e acabou. Quer dizer, você já entra querendo separar, então não há aliança. O Deus uniu se manifesta primeiro na aliança. Não se manifesta num altar, na igreja e tal. Não é essa a ideia. Porque não tinha isso na Bíblia, não tinha isso. Onde é que alguém casou lá? Pega o Novo Testamento, por exemplo. Quando que alguém casou e teve toda uma cerimônia na igreja? Não tinha nem templo, as pessoas não casavam então? Não tinha templo naquela época ali, né? Você vê que depois de Jesus, Constantino no ano 300 organiza os cristãos ali, aí começa a igreja católica romana, etc. Mas até então não tinha templo, ok? O segundo ponto que engloba esse Deus uniu é testemunhas públicas. Então há uma aliança com testemunhas públicas. Um acordo, um pacto só é válido quando há isso. Pode ver que quando você vai alugar uma casa, por exemplo, tem lá no contrato testemunhas, ok? Então você está dando publicidade a essa aliança. Você está afirmando isso diante dessa outra pessoa e diante de toda a sociedade. Numa tribo indígena é feito de uma forma, às vezes num povoado de outra, às vezes numa cultura de outra, enfim. Mas os dois, em qualquer tipo de cultura ou de lugar, você vai ver esses dois princípios. A aliança, que é formada, a aliança mesmo que é formada, ok? Esse pacto, e ele é público, ele tem testemunhas. A partir desse momento a gente começa uma construção do Deus uniu, que Deus uniu, o homem não separe, etc. Tá legal? Então começa por aí. Então uma família, ela só é desenvolvida e construída sobre a bênção de Deus quando ela tem esses dois pontos. Não adianta a gente querer dar jeitinho e tal, porque isso não tem nada a ver, né? Por exemplo, tem gente que casa para formar uma família aí porque se sente obrigado porque engravidou. O errado já foi feito, agora o que o pessoal faz? Erra de novo para tentar consertar um negócio errado. Toda vez que você tentar consertar um erro com outro erro, piora. Quer dizer, fica um erro dobrado aí, certo? A construção de uma família, ela deve constar com princípios e com valores. Porque senão você só está juntando pessoas embaixo do mesmo lugar. É tipo um albergue, na verdade. O fato de um albergue ter um monte de gente dormindo ali, morando ali, não significa que é família. E tem muita gente que, na verdade, criou um albergue e chama de família. Porque não tem esses valores, esses princípios que eu coloquei aqui agora, ok? Não tem isso. Se você é uma pessoa, ou conhece alguém, mas principalmente se você é uma pessoa que tem um relacionamento com outra,
que não quer um compromisso sério, não quer uma aliança, um pacto, termina, acaba com isso. Às vezes perguntam, né? Eu tô noiva de um rapaz, e esse rapaz, na verdade, ele não quer casar. Acaba com isso. Termina. Vai embora, tchau, paz do Senhor, fui, hasta la vista, baby. Tschüss, viele danke. Vai embora. Um abraço, ok? Se não há comprometimento para o firmamento de um pacto, de uma aliança, como é que você vai construir família com isso aí? Cai fora, ok? Agora, quando você começa a construir uma família, eu sempre vou usar essa expressão, a construção, certo? Deus não dá uma família, você constrói uma família com a bênção de Deus. É importante a gente ressaltar sempre isso, porque senão a gente terceiriza a culpa para quem deu. Deus não dá, não tem nada pronto, é construído isso, ok? Aí existem funções. Lembra que eu falei ontem sobre o respeito? E o maior respeito numa família é quando um entende a função do outro na família? Então, algumas funções. E aí Deus, ele aconselha, ele dá alguns conselhos em relação a cada personagem da família aí, ok? E aí eu estou falando de uma família que é construída através de um casal com filhos, certo? Primeiro Deus fala para os homens que devem amar. Agora eu quero lembrar você que amor não é sentimento. Galera casa na segunda, separa na terça porque acabou o amor. Eu não sinto mais amor por ela. Ninguém sente amor, você decide amar. Amor nunca foi e nunca será sentimento. Por quê? Jesus resume todos os mandamentos como? Em 2, ame a Deus e ame o próximo. Se amor na verdade torna-se um mandamento você não sente, você cumpre. Então você decide se você vai cumprir ou não vai se cumprir. Então cabe ao homem amar. Agora, aí entra um outro paradigma que eu quero quebrar com vocês aqui da seguinte forma. Já eu vou falar sobre aquela questão do jugo lá. A religião arrebenta com a família porque coloca um jugo muito pesado. Um paradigma que a gente precisa quebrar é que sobre amor, é que as pessoas entendem um amor humano, o amor eros, da palavra grega eros, de eros que vem erótico, né? Mas é esse amor que na verdade, o eros é uma paixão, é um desejo, tem a ver com a minha satisfação. Quando na verdade o amor que Deus nos coloca ali, ele tem que ser baseado no amor dele, que é ágape, é um amor desinteresseiro. Sabe o que significa isso? Isso significa que na verdade nós vamos amar assim como ele amou e como ele ama. E ali o texto, por exemplo, quando vai falar assim, olha, marido, homem, ame a mulher assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Qual era o objetivo de Cristo em relação a se entregar pela igreja? O objetivo de Cristo é que a igreja conhecesse a Deus. Cristo vem para fazer a ponte entre o homem e Deus. Se ele é esse exemplo de amor que tem que ter entre o marido com a esposa, o que o marido tem que fazer com a esposa? O fato de comprar florzinha todo dia não significa que ama. O fato de o marido proporcionar oportunidades e cooperar para que a mulher, a esposa, conheça mais a Deus, isso é amar como Cristo amou. Você entende? Paguei a cirurgia plástica de 30 mil reais para minha esposa. Tá vendo como eu amo? Você está aproximando ela de Deus? Não. Então você não ama porcaria nenhuma. Porque o mais importante é que Deus seja o personagem central dessa família. Olha como está a situação nos Estados Unidos, quando tiraram as Bíblias das escolas, acabou. Agora é jovem matando jovem, tiroteio em escola, direto e tal. Quer dizer, olha a consequência de se tirar Deus das escolas nos Estados Unidos. Olha a consequência. No Brasil acontece a mesma coisa. Você pode falar o que quiser, pode xingar Deus, pode não gostar. O fato é que num ambiente onde Deus se faz presente, não tem esse tipo de coisa, não tem essa violência, essa prostituição, esse xingamento, esse ódio, não tem isso. Não tem. Agora, o marido faz isso, ele proporciona, ele é um direcionador para que a sua esposa conheça mais a Deus? Não. Mas eu faço e minha esposa não quer. Aí é outra parada, mas você como homem deve fazer.
Esse é o papel principal do amor do marido com a esposa. Agora, o mesmo texto vem falar para que a esposa seja submissa. E deixa eu quebrar outro paradigma aqui. Submissão não tem nada a ver com escravidão, gente. A gente precisa entender um pouco mais o que significam as palavras. Por isso que hermenêutica é fundamental para a interpretação de texto. Submissão é sob, embaixo de uma missão. O homem recebeu essa missão, né, de governar e levar e direcionar e tal, e a mulher auxilia nessa missão. É uma função diferente. O homem não é melhor, não é maior, não é mais santo, não é o rei da família, do universo e tal, nada disso. Agora a mulher tem um papel fundamental nesse auxílio, e não é auxiliar o homem em si, é auxiliar na missão. Se o cara não tem missão, não tem auxílio, porra. Entende? Tem muito cabeçudo por aí que não tem a missão. Não tem a missão porque ele não quer. Não tem a missão porque ele se afasta de Deus. Não tem a missão porque na verdade ele é um parasita nesse mundo aqui. Como é que a mulher vai auxiliar numa parada dessa? A Bíblia diz em Gênesis que Deus fez uma auxiliadora idônea. Mas não é auxiliar o homem em si. Porque senão o cara é traficante, a mulher vai auxiliar o homem. Ela está sendo submissa. Não é isso. É auxiliar na missão. Há uma missão. Há um projeto a ser construído como família. Mas o que é que se ensina? Tem que obedecer. Não tem nada a ver com obediência. Nós não estamos falando de cargos. Não é o homem tem um cargo, a mulher tem outro cargo. Não é isso. São funções diferentes. Agora, seu marido tem que ter uma missão. E você precisa cooperar com isso. Se ele não descobriu, se ele não construiu essa missão ainda e tal, vocês não fizeram isso, então faça o quê? Ajude na construção dessa missão. Uma família que não tem uma missão para cumprir aqui nessa terra está fazendo o quê? Parasitando. A família não é o fim nela mesma. A família é sagrada, a família é eterna. Primeiro que a família não é eterna. Ok? Você não vai viver como família, como você vive hoje aqui, lá na eternidade, no céu, coisa assim, tá? Isso é uma besteira. Dia dos namorados, esses tempinhos agora, aí eu vi a galera colocando, né? Minha namorada eterna. Que namorada eterna? Para com esse negócio. Aproxima sua mulher de Deus. Mulher, se aproxime de Deus com o seu marido. Aproxime ele. Quando o casal não faz isso aí, o restante é tudo... é paliativo. Qualquer coisa que você falar é paliativo. É paliativo, ok? Então, a função do marido é ter definido isso. Uma missão para que a sua família caminhe. E a mulher, a esposa, deve cooperar na missão, ok? Para com essa parada aí de que mulher é escrava de homem. Submissão não é isso. Submissão é embaixo de uma missão. Agora, em relação aos filhos, os filhos quando vivem sobre a dependência, eu estava até atendendo uma pessoa hoje falando isso, né? A gente estava conversando sobre filhos, né? Às vezes menores, ou que moram na casa dos pais, são sustentados pelos pais e tal, quererem privacidade. Aí eu falei assim, você quer privacidade? Então tenha a sua casa. Se você é filho e vive sob a tutela dos seus pais ali, você não tem privacidade, ok? Você deve obediência, ponto. Quer ter sua privacidade, quer ter o privado? Beleza. É a mesma coisa da minha filha falar que ela quer privacidade dentro da minha casa. Pô, é minha casa, não é dela. Ok? Ali o que é dela é público. É público porque eu e minha esposa reinamos na nossa casa ali. Entendeu como é que funciona? Quer privacidade? Pega a sua casa, aluga, faz um contrato, vai viver a sua vida aí e tal. Né? Filho que vive na dependência do papai e da mamãe deve obediência. Você não precisa gostar. Você precisa obedecer. E pais têm que impor sua função ali, nesse sentido. Eu vejo hoje pai e mãe perguntando para criança de 7 anos: você vai querer ir na igreja? Você vai querer ir na escola? Você vai querer comer tal coisa? E criança de 6 anos olhando e falando assim: eu não vou comer isso. Meu Deus do céu! Uau! É por isso que o mundo está como está, porque criança de 6 anos agora,
os pais julgam que ela é capacitada para tomar decisões da própria vida. 6 anos de idade. Aí vem um monte de idiota dizer que uma criança de 7 anos tem a capacidade de analisar e falar assim: olha, eu sei que eu nasci com piu-piu, mas na verdade eu me sinto uma menininha. Criança tem a capacidade para isso, para definir o sexo dela. A criança dessa idade nem tem que saber o que é sexo, para começar. Eu sou terminantemente contra educação sexual para crianças. Terminantemente contra. Isso é um abuso que se faz. E só um país esdrúxulo, que é uma terra de ninguém, é que permite que um negócio desse aconteça. Criança não tem nenhum tipo de maturidade intelectual ou emocional para tomar decisões desse porte ou para entender certos assuntos. Não tem. Não tem. Se tem, dá um carro na mão de uma criança de 7 anos, então. Tem coragem? Não. E o Brasil é muito interessante, né? Um jovem de 16 anos não pode dirigir um carro, mas pode escolher quem vai governar o país. Isso aí é totalmente incoerente. Agora, se você é pai, se você é mãe, pai e mãe não devem negociar com filhos dependentes. Agora, o filho ficou de maior, casou, saiu, tem a vida dele, ok. Então os filhos devem honra e não obediência mais. Agora eles estão construindo a família deles. Eles devem honra. Honre seus pais, porque é justo. Ponto. Não é porque eles merecem. Pai e mãe não precisa merecer. É justo. Ponto. Então entenda que uma família que não segue esse tipo de estrutura nunca vai conseguir ser saudável. Pais em relação aos filhos é não irritar os filhos. Esse é o conselho que a Bíblia traz. Não irritar os filhos. Tem pais que na verdade usurpam funções que o filho tem que ter. Tem pais que usurpam a infância para que eles se tornem adolescentes o mais rápido possível. Isso é uma usurpação que se faz. Tem pais que na verdade pegam o poder que tem para massacrar os seus filhos, ao invés de ensinar. Tem pai e mãe que cobra do filho aquilo que eles não fazem. Você não tem disciplina e quer cobrar disciplina do seu filho, toma vergonha na sua cara. Toma vergonha na cara. Isso é um desaforo. Você não consegue cuidar da sua alimentação e quer na verdade cobrar os seus filhos de se alimentarem melhor. Você é viciado em celular e quer cobrar os filhos. Tem muito pai e mãe que na verdade precisa de vergonha na cara. Não é de oração, não. Você não tem uma vida saudável com Deus, aí o filho vai para as drogas, você quer orar depois? Toma vergonha na cara. Tenha uma vida saudável com Deus, seja exemplo, que os seus filhos olhem para você e vejam assim: olha, eu quero orar junto do jeito que a minha mãe e meu pai oram. Eu quero conhecer a Deus do jeito que a minha mãe conhece a Deus. Eu quero ser solidário com os outros do jeito que eles são. Nós pais somos espelho para os nossos filhos. Depois não adianta orar, não. Adianta não. Não adianta terceirizar para Deus. Fica a vida inteira fazendo besteira. Aí depois quer que Deus resolva o problema dos filhos. Não rola. Não vai dar. Quer ver mais uma aqui, ó? Leva o filho para a igreja. Leva o filho para a igreja e terceiriza para a igreja a educação que ele tem que ter religiosa. Você é cara de pau demais. Primeiro é que a igreja, vou falar da igreja evangélica, não tem competência nenhuma para educar nem os adultos, quanto mais crianças. E o papel de educação é dos pais, não é de escola e não é de igreja. Entende? Deixa eu ler algumas questões aqui rapidinho aqui, ó. Nossa, passou rápido demais. Eu ia entrar aqui no divórcio aqui, nem consegui. Vamos lá, Darwin, um abraço para o Darwin aqui também. Um abração para todo mundo que está chegando aqui, ó. Sou Juan, como eu já falei, beijo minha mãe, meus filhos, para Karine, Andréia, Ressanches, Carla Civi, um abraço, Mendes, um abraço, Isadora. Aí Mendes perguntando o seguinte, aqui no Everton Lopes 5, perguntando o seguinte: por que
existe tanta guerra em nome de Deus? Porque todo mundo quer ser dono de Deus. Todo mundo. Pode ver, qualquer lugar que se mata em nome de Deus é porque eles falam assim: se você não fizer como a gente, não for como a gente, ok? Porque Deus só está na gente, então você é inimigo. E se é inimigo, tem que morrer. Tem um monte de gente que é dono de Deus. Entendeu? Por isso que se faz tanta guerra em nome de Deus, porque são donos de Deus. Deus é da religião dessas pessoas. Deus não pertence mais a ninguém, é só eles. Ok? Faz a beijão para minha mãe árabe que faz, a Rosiane Lopes também um abraço, buenas, Clara e Madre Baiana, boa noite, a paz, vamos lá, Karina, Verônica e Mendes. Você acha que os filhos são uma extensão dos pais ou são espíritos independentes? Os filhos são, se falar de espírito, corpo e alma, espírito, são espíritos independentes. Eles não herdam nada espiritualmente falando de pais. Isso é uma besteira violenta, ok? Mas eles se tornam uma extensão do comportamento, porque os pais vão refletir esse comportamento para seus filhos vão começar a reagir da mesma forma. Isso significa que se ele nascer numa família da Alemanha, mas com 1 ano de idade, você colocar ele numa tribo indígena, ele vai se tornar e vai agir como, o hábito dele vai ser como o de um índio e não como de um alemão, ok? Essa questão de herdar, de espírito e tal, maldição hereditária, tudo isso é uma grande invencionice. Não tem nenhum tipo de fundamento, nem bíblico, nem psicológico na psicologia, tampouco na história ou na própria ciência, ok? Essa é uma grande crendice que tem destruído um monte de gente, inclusive, porque a partir do momento que você faz isso, você cria outras expectativas e vai para o lado errado. Os pais que a escola educa, faz colocando, é verdade, os pais terceirizam muito, né? Aleikum Salam faz, meu querido, que Deus te abençoe, Clara, valeu. Catarina Gomes, verdade. Aqui, ó, Júnior Lopes, Ariadna, negociar princípio traz muitos transtornos, é verdade, Ariadna. Negociar princípio com filhos, né, que vivem sob a sua dependência, na verdade a gente não deve negociar princípio com ninguém. Mas quando você para negociar princípio, para comprar filho, olha, se você comer, papai e a mamãe vai te dar isso. Você está brincando, você tá criando um monstro aí, não sabe? Você acha que eu estou exagerando? Olha a sociedade como que está. O índice de suicídio em meninas adolescentes é absurdo. Segundo maior causa de morte de jovens no Brasil é suicídio. Sabia disso? E a grande maioria? A grande maioria é até os 21 anos de idade. Não negocia. A Ariadna colocando, hábito é a nossa segunda natureza. E hábito você cria, você constrói, você faz. Ninguém nasce com hábito, ok? E que você quer aprender a adquirir um hábito, é simples. Briga com você mesmo e se força a fazer. Enquanto você ficar esperando ter vontade para fazer, você não vai criar hábito. Hábito é esforço. Hábito é esforço. Quer dar bom exemplo para seus filhos em algumas coisas? Se esforça. Se esforça. Catarina colocando, cheguei atrasada hoje, mas peguei um pouquinho ainda. Eu tenho mais aqui 5 minutinhos com vocês. Ok? Então, essa é a grande questão. Essa é a grande questão. Quando se fala em divórcio, por exemplo, na família, eu não posso pegar um texto bíblico, tá? Tem gente que pega um texto bíblico. Ok? Não posso pegar um texto para definir isso aí. Certo? Eu tenho que pegar todo um conjunto de princípios, de valores. Deus, eu repito, Ele nunca tem prazer nisso. Porém, em várias situações, né, até por causa da dureza do coração do homem, o texto diz, acaba sendo necessário que isso aconteça às vezes. Quando eu falo em repudiar a mulher, o que acontecia antigamente? O homem era casado, tinha 2 mulheres, e aí ele repudiava. Ele não divorciava, ele afastava uma. Essa uma não tinha nem o amor e o cuidado dele, não podia ter de outra pessoa também. Você entende? Quer dizer, divorcia, libera ela. Essa era a ideia. É isso que o texto se refere. Libera essa mulher, para que ela reconstrua a sua vida.
e não para que ela fique... Agora, mas era 2 mulheres, 3 mulheres, são contextos diferentes. A ideia nunca era a orgia, nunca era a preservação do sexo com vários tipos de pessoas. O casamento com várias pessoas tinha um princípio, ok? Que seguia valores, certo? Não vou abordar isso agora, é assunto para outra hora. Emendes colocando, meu nome é Lair, e com todo respeito discordo de você. Nem sempre os filhos seguem o exemplo dos pais, ou vice-versa. Bom, Lair, eu concordo com você, em nenhum momento eu disse que os filhos seguem os exemplos do pai. Mas o pai e a mãe é o maior espelho que os filhos têm, ok? Por exemplo, a minha vida ela foi se encaminhando bem diferente dos meus pais. Eu acredito que a maioria que estão aqui, os filhos seguiram caminhos bem diferentes, ok? Mas o fato é que quando crianças adquirem hábitos segundo os seus pais. Agora, conforme ela vai crescendo, por exemplo, elas vão crescendo, vão se tornando pré-adolescentes, adolescentes, aí a reflexão é diferente e o ponto de influência que elas começam a ter são outros também. Mas quando criança, por exemplo, meu filho pequenininho, ele faz o que eu e a mãe dele faz, porque é onde ele tem referência. Agora, conforme ele vai crescendo e vai tendo amiguinhos, escola, isso e aquilo tal, ele vai tendo outros pontos de influência. Mas o fato é que, em termos de valores e princípios, eu, como pai, preciso ser exemplo para que os meus filhos sigam isso. Agora, vai chegar um momento, Lair, que eles vão tomar a decisão deles. Eles vão tomar a decisão deles. Em termos de hábito, é muito comum as pessoas que mais influenciam, ela vai seguir as pessoas que mais influenciam ela. Por isso que eu falo para você que se você pegar um garoto alemão e colocar numa tribo indígena, ele vai ter um hábito indígena. É o que ele conhece, é o que ele sabe, é o que ele pega, é o que reflete para ele ali. Você pensa que às vezes, de repente, o pai e a mãe fica mentindo perto dos filhos, você está formando quem? Um mentiroso. Agora, é claro que no futuro ele pode entender que isso é algo errado e fazer o quê? Não mentir. Pronto. Isso pode acontecer, e não só pode, como acontece muito, né? Mas o fato é que essa construção ela parte do nosso exemplo, né? Alguém já disse que as palavras convencem e os exemplos arrastam. A gente tem que procurar sempre influenciar pelo exemplo e não pela palavra. Mas eu concordo com você, viu, Laís? Concordo com você. Nem sempre os filhos seguem o exemplo dos pais. Ainda bem, graças a Deus. Mas que a gente possa ser bons exemplos, porque para que eles possam ter pelo menos uma fundamentação básica sobre princípios e valores. Uma família ela é construída assim, ok? A Faiza colocando aqui, verdade que as crianças nascem com um gênio definido. Faiza, verdade que as crianças nascem com um gênio definido? O que chamam de gênio, eu chamo de temperamento. Na psicologia nós conhecemos como temperamento. Então sim, cada um nasce com um temperamento definido, né? Talvez a maior definição de temperamentos conhecido é aquele lá que é melancólico, fleumático, sanguíneo e colérico, desculpa, que é o meu. Então são temperamentos. Temperamentos têm a ver com disposições fisiológicas, físico, com hormônios, etc. também, e também uma disposição aí que ela vem da alma, né, ou do espírito, aí que chama como vocês quiserem, ok? Que Deus faz cada um, forma cada um de uma forma, de uma maneira, né? Mas nasce cada um de maneira diferente. Você pegar a Bia é de um jeito, o Aslan é completamente diferente, já tem um jeito completamente diferente. Cabe a nós pais direcionarmos esse gênio dele aí, né? Que é na verdade o temperamento. Hoje os pais fazem o que mandou, mas não faz. A Faiza está dizendo o seguinte: hoje os pais fazem assim, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Esse é o erro. Esse é um erro. Ninguém nasce com caráter formado. Eu não posso acreditar psicologicamente, isso é impossível, cientificamente, não tem como você analisar, provar isso, nada, né? Uma criança nasce bandida, isso não existe. Isso é comportamento adquirido, ok?
É a mesma coisa do homossexualismo. Podem falar o que quiser, pode me processar, pode xingar, pode amaldiçoar. Fique à vontade. É comportamento adquirido. Se não for, então eu desafio. Pegue uma criança com 5 meses de idade, defina o que ela é então. Comportamento se adquire. Ninguém nasce com um comportamento feito. Esse nasceu bandido, não tem como. Pega o filho do maior traficante do mundo, cria ele da maneira certa, com referências certas. Ele pode ser errado depois, por uma decisão. Agora, comportamento adquirido. Aí colocando, cada ser é um espírito individual. Por isso, exato, cada um é individual. Exatamente, né? Graças a Deus, né? Pensou se fôssemos herdados? Agora tem muito nessa parada aí. Depois, na igreja evangélica eu vi muito isso já. Essa questão de maldição hereditária. Vamos quebrar a maldição da sua família e tal. Gente do céu. Sabe o que é bênção e maldição? Bênção é o resultado de uma vida com Deus. Maldição é o resultado de uma vida sem Deus. Só isso. Mais nada. Resumindo o Deuteronômio para vocês aqui, ó. Ok? Essa é a ideia. Quem sabe um dia a gente fala sobre bênção e maldição aqui, ó, pra gente desmistificar muita coisa. Não é verdade? Bom, deixa eu ver se tem perguntas aqui no privado, porque eu tenho mais 2 minutinhos com vocês aqui. Legal. Bom, pessoal, o tempo passou rápido hoje aqui. O tempo passou rápido. Amanhã, terceiro episódio, eu quero aprofundar algumas questões com vocês bem práticas. E tem uma série de perguntas práticas para eu responder para vocês sobre sexo, casamento, criação de filhos, situações entre filhos e pais, situações de dinheiro e prosperidade ou coisa assim dentro da família. Tem vários assuntos aqui, então amanhã eu quero levar numa tomada assim de perguntas e respostas, porque eu tenho bastante perguntas aqui para responder para vocês. Se você também tem uma pergunta e não enviou ainda, pode enviar, ok? Aqui no Instagram, envia no privado mesmo, se você quiser, mas sempre a gente abre uma caixinha de perguntas ali no Store para que você coloque a sua pergunta, ok? Eu não vou expor você, pode colocar a pergunta mais cabeluda que você quiser, pode colocar aí, eu não vou te expor e eu respondo qualquer tipo de pergunta, nem que for para dizer assim, não sei, mas eu respondo, tá legal? Um beijo no coração de vocês, obrigado pela participação, pelas mensagens, obrigado por compartilhar com outras pessoas. Vocês aqui do Jogados para Fora, um beijo no seu coração também. Amanhã às 21 horas a gente se encontra. Vocês que estão aqui no Everton Lopes 5, um beijo no seu coração também. Que Deus continue te abençoando. E olha, nunca terceirize essa questão de família. Nunca terceirize. E lembre-se do seguinte: mais importante do que o mesmo sangue é ter, na verdade, isso aqui, ó. É ter cumplicidade. Lembra que eu falei ontem? Cumplicidade é o principal ponto que forma uma família. Mais importante do que sangue é cumplicidade, relacionamento profundo. Chame outras pessoas para estar com a gente amanhã, que amanhã a batata vai assar. Um beijo no seu coração. Obrigado, Clara. Obrigado, Faz. Um beijão para Karine, para cá. Obrigado, pastor. Eu vou aprendendo muito. Está sendo bênção para mim. Que legal, Catarina. Fico muito feliz com isso. Deus abençoe as famílias de vocês. A minha oração é para que Deus abençoe cada dia mais. Filhos casados, solteiros, filhos menores, maiores, netos, seus genros também, toda a família. Vamos falar sobre sogra amanhã também. Legal? Eu amo a sogra da minha esposa, ela é uma bênção. Tô brincadeira, eu amo minha sogra também, a mãe da Karine. Ó, um beijo no seu coração. A gente se encontra amanhã então. Valeu. Fui.